Lembro-me perfeitamente daquela tarde. Lisboa estava mais pesada do que o habitual. O céu coberto por nuvens cinzentas tão baixas que pareciam querer esmagar a cidade inteira. Eu acabara de sair de um turno cansativo no café da Baixa quando o telemóvel vibrou. Era o Luiz, o meu marido. A voz dele tremia, rouca, como se tivesse chorado minutos antes. Amor, eu fui despedido. Fiquei imóvel no meio do passeio de calçada. Foi como se alguém me tivesse apertado o peito com força, da garganta até o estômago. O Luiz sempre foi o orgulho da família dele. O engenheiro brilhante da empresa tecnológica mais competitiva de Lisboa. Aquele que carregava o peso das expectativas de toda a gente, incluindo o meu sogro. Respirei fundo, mas a voz saiu-me trêmula. Estou a caminho de casa. Espera por mim. Por mim. Quando cheguei ao nosso pequeno apartamento em Campo de Ourique, encontrei-o sentado no sofá, caído sobre si mesmo. Não tinha tirado a camisa, a gravata estava meio desfeita, e os olhos, vermelhos, baços, o olhar perdido. Parecia um homem destruído, menos a imagem perfeita para despertar compaixão em qualquer mulher. Pousei a mala devagar, sentei-me ao lado dele e segurei-lhe a mão. O quê? Que aconteceu? Por que é que te despediram? O Luiz não respondeu de imediato. Continuou com o olhar fixo num ponto invisível à frente dele, como se estivesse a reviver a cena na cabeça. Depois de um longo silêncio, murmurou. Cortaram pessoal. Dizem que estão a reestruturar. Sobrou para mim. O tom de voz dele era perfeito demais. Não havia raiva, não havia indignação, apenas tristeza ensaiada, como se tivesse treinado o discurso no caminho para casa. Mas na altura eu não quis acreditar no meu instinto. Eu queria acreditar no meu marido. Abracei-o. Senti o corpo dele tenso, duro, frio. Não faz mal. Vamos ultrapassar isto juntos. Ele não me abraçou, de volta. Apenas deixou os braços cair ao longo do corpo. Aquilo deveria ter sido o meu primeiro alerta. Mas o amor cega mesmo quando grita nos dias seguintes. O Luiz instalou-se em casa, alegando que precisava de tempo para processar. Eu trabalhava horas extra no café para compensar a perda da renda dele, enquanto ele passava os dias fechado no escritório improvisado do quarto, supostamente a enviar currículos, não sei o quê. Não havia currículos. Não havia entrevistas e não havia sequer nervosismo típico de alguém que acabou de perder o emprego. O que havia era segredo. Algo não fazia sentido menos, mas a verdade só me encontraria semanas depois. Foi numa manhã de sábado. Eu estava a arrumar o armário do quarto quando uma pasta preta caiu da prateleira de cima. Um barulho seco no chão. Uma pasta que eu nunca tinha visto antes. Abria e ali, entre folhas cuidadosamente organizadas, vi o impossível. Um contrato de consultoria milionário, assinado pelo Luiz, datado de 2 semanas antes do suposto despedimento. Por alguns segundos, o mundo deixou de ter som. Só senti o pulso bater no pescoço. O Luiz não só não tinha sido despedido, ele tinha assinado um contrato secreto com outra empresa menos uma rival da empresa onde trabalhava. Um contrato que explicava tudo. A calma dele, o distanciamento, o teatro da tristeza. Ele não precisava de mim, não precisava da minha ajuda, e muito menos precisava do meu sofrimento. Ele precisava de alguém para sustentar as aparências. Ou pior, talvez estivesse a preparar o terreno para algo maior, algo onde eu não fazia parte. Fechei a pasta devagar, tentando controlar a respiração. O meu corpo tremia, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que parecia cortante. Senti o chão fugir dos pés. Naquele instante, percebi uma coisa simples e brutal. O Luiz não tinha perdido o emprego. Tinha perdido a vergonha. E eu acabava de encontrar a primeira peça do puzzle da traição dele. Uma peça que iria mudar tudo. A pasta preta ficou escondida no fundo do armário durante 2 dias. Eu voltava a ela, como quem regressa ao local de um crime menos cuidadosa, silenciosa, mas incapaz de ignorar o que tinha visto. Cada vez que a abria, as mãos tremiam-me menos. Já não era choque, era clareza. Havia ali números que eu nunca tinha imaginado que o Luiz pudesse negociar. 750 mil euros, por 2 anos de consultoria exclusiva, bonificações trimestrais. Voo e estadia pagos sempre que viajasse para o Porto, cláusulas de sigilo, e uma linha particularmente sinistra. O consultor
compromat-se a manter discrição absoluta relativamente ao processo de transição, incluindo perante familiares diretos, ou seja, o Luiz não só tinha escondido a verdade, tinha vendido a lealdade naquela noite. Quando ele voltou da entrevista, que eu agora sabia ser uma farsa, analisei-o com novos olhos. Ele entrou pela porta com um saco de compras do supermercado, tentando simular a normalidade. Mas o Luiz nunca fez compras de livre vontade. Era um homem que odiava filas, listas, escolhas. Correu bem? Perguntei, fingindo inocência. Mais ou menos. Não sei. Acho que não me querem. Alguma coisa na forma como ele disse aquilo. Perfeito. Limpo. Ensaiado deixou-me com náuseas. Observei a roupa dele. Camisa nova. Ele nunca vestia roupa nova para entrevistas. Só para reuniões importantes. Quando precisava impressionar executivos. E havia perfume. Perfume caro. Um detalhe pequeno, mas suficiente para me acender uma suspeita adicional, que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Ele beijou-me a testa e foi direto para o dus, como sempre fazia quando queria evitar perguntas. Assim que ouvi a água correr, fui ao casaco dele. Os bolsos, vazios, mas no forro interior, encontrei um pequeno inconveniente. Um cartão de visitas dobrado 2 vezes, com o logótipo de uma empresa de consultoria no Porto. A mesma empresa do contrato. As mãos gelaram-me. A mentira dele não era um acidente. Era um sistema, uma estrutura, um plano. E eu estava no centro de tudo, mas como uma peça descartável. Nos dias seguintes, passei a observar o Luiz como se estivesse a estudar um predador. Cada movimento dele parecia coreografado para me manter na ignorância. Mas, quando alguém mente, repete padrões. E ele repetia. Entrar e sair do apartamento sempre com desculpas vagas. Tirar o telemóvel da tomada antes de eu me aproximar. Desligar o ecrã sempre que passava por trás dele. Eram micromovimentos, mas cada um gritava. A outra vida aqui. E então veio o detalhe que quebrou tudo. Numa terça-feira de manhã, o Luiz disse-me: hoje tenho uma reunião importante. Talvez demore até tarde. O problema? Ele disse isso sem saber que eu já tinha visto o contrato. E o contrato afirmava claramente que todas as reuniões presenciais eram ao fim de semana. Fui trabalhar, mas a cabeça ficou noutro lugar. A minha colega de turno, a Carolina, percebeu que eu estava diferente. Estás bem? Pareces longe. Sorri, forçado. O Luiz anda estranho. Estranho como? Insistiu ela. E foi aí que algo improvável aconteceu. A Carolina baixou a voz e disse: ontem, ao ir para o metro, vi o teu marido ali no chiado. Estava a falar com uma mulher. Achei que era uma cliente ou assim, mas depois reparei que estavam demasiado próximos. O sangue gelou-me. O corpo inteiro ficou rígido, mas não me permiti reagir. Não ainda? Uma mulher? Repeti, fingindo indiferença. Atrativa, alta, morena, elegante. E ele parecia nervoso. A Carolina mordeu o lábio, arrependida por ter dito: desculpa, Rita. Talvez fosse só minha imaginação. Não era. O Luiz tinha uma vida paralela a menos, e eu tinha acabado de tropeçar nela. Nessa mesma noite, quando o Luiz adormeceu profundamente, sempre exausto das suas entrevistas, aproximei-me do telemóvel dele. O aparelho tinha reconhecimento facial, mas eu sabia de algo que ele nunca imaginou que eu fosse usar: função de desbloqueio enquanto dorme. Posicionei o telemóvel à frente do rosto dele. O ecrã iluminou-se. Desbloqueado, o meu coração batia tão rápido que parecia uma martelada no peito. Abri o WhatsApp. Procurei nomes, mensagens apagadas, conversas arquivadas. Nada. Mas no Telegram, o lugar onde os infiéis acham que estão seguros, encontrei finalmente algo. Um contato guardado apenas com a letra M. Sem foto, sem nada além de mensagens recentes. M, já trataste da situação? Luiz. Quase. Ela não suspeita de nada. M, não podes deixar falhas. A empresa não quer problemas. Luiz. Eu sei. Vou resolver antes do fim do mês. A empresa resolver. Antes do fim do mês, eu deixei cair o telemóvel sobre o colchão, as mãos a tremer. O Luiz não estava apenas a enganar-me. Ele estava a preparar-se para me eliminar da vida dele, da casa, da narrativa. E eu era a única que não tinha recebido um memorando.
Algo dentro de mim finalmente acordou. Um instinto antigo, duro, afiado, um instinto de sobrevivência, misturado com uma sede de justiça que eu nunca tinha experimentado. Se o Luiz estava a montar um jogo, então eu iria desmontá-lo p, AP, aí apre, e a primeira regra que precisei aprender foi simples. Não confrontar. Ainda não tinha provas suficientes para o destruir. Mas eu ia tê-las, uma a uma. E no dia em que eu colocasse todas em cima da mesa, seria ele o único a perder tudo. Durante 3 dias, vivi com um fantasma. Não um espírito menos, mas o Luiz. O Luiz real. Não o marido amoroso que eu acreditei conhecer durante 7 anos. Não o homem desajeitado que fazia panquecas ao domingo. Mas este Luiz novo, calculista, sempre a sair de casa à mesma hora, com as mesmas desculpas, como se tivesse memorizado o guião de um filme barato. E eu era espectadora daquilo que antes pensava ser a minha própria vida. Na noite de quinta-feira, tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Seguir o meu marido? Ele disse-me que ia ao centro de emprego, mas vestiu a mesma camisa elegante da semana anterior, menos a tal camisa das reuniões importantes. Eu esperei 5 minutos. Contei mentalmente, até 100, e saí atrás dele. Chovia. Lisboa ficava diferente à chuva, menos mais brilhante, mais melancólica, mais honesta. As pessoas corriam, mas eu caminhei devagar, mantendo distância. O Luiz entrou num Uber. Eu apanhei outro e disse ao motorista: "Por favor, mantenha distância daquele carro branco à frente." O homem sorriu, como se já tivesse feito aquilo antes. "Sem problema, senhora." Segui-lo até ao Chiado. Ele saiu perto de uma pequena rua, paralela à Rua Garrett. Um beco estreito, com cafés caros, lojas minimalistas e portas sem identificação. O tipo de sítio onde negócios paralelos florescem e verdades morrem. Ele caminhou com pressa até a entrada de uma galeria de arte moderna. E lá estava ela. A mulher que a Carolina tinha visto alta, morena, salto alto. Casaco, bege, estruturado. Uma postura de quem está habituada a mandar e a ser obedecida. E o pior de tudo, ela sorriu ao vê-lo. Não um sorriso íntimo, não um sorriso romântico, mas um sorriso de aprova. Oh, como quem observa uma peça do seu tabuleiro, a mover-se, exatamente como planeado. Luiz cumprimentou-a com 2 beijos, formais demais para amantes, próximos demais para desconhecidos. Depois entraram juntos na galeria. Eu fiquei do outro lado da rua, protegida por um grupo de turistas que tirava fotografias à fachada antiga, quando eles desapareceram lá dentro. Aproximei-me da porta. Não entrei menos, apenas espreitei. A mulher estava a apontar para um dos escritórios no fundo da galeria, enquanto conversava com o Luiz com uma expressão séria. Técnica. Aquele não era um encontro, era uma reunião estratégica. Voltei para casa mais cedo. O Luiz chegou, horas depois, sem imaginar que eu já tinha atravessado o véu que ele tentava manter entre nós. E naquela noite, antes de dormir, peguei novamente no telemóvel dele. Abri o Telegram, rolando a conversa. Encontrei o que parecia ser o início de tudo. O contrato está pronto. Vais ter de agir rápido. Luiz, ela confia em mim, não vai desconfiar. É por isso que te escolhemos. Escolhemos, plural. Não era só ela, era uma empresa, era uma equipa, era um plano. E qual seria a minha utilidade no plano deles? Continuei a subir na conversa, até chegar à primeira mensagem que o Luiz tinha guardado. Me confirmo. O processo de separação tem de estar concluído antes da transferência de prêmios. Não queremos vínculos familiares que compliquem a auditoria. A minha visão ficou turva. As mãos gelaram. O estômago embrulhou-se. Eles queriam que o Luiz se divorciasse. Não. Exigiam. E ele estava a cumprir. De repente tudo fazia sentido. A frieza, o distanciamento, os sorrisos forçados, o teatro da perda do emprego. Ele não precisava de mim, porque estava prestes a livrar-se de mim. Na tarde seguinte, quando estava a trabalhar no café, ouvi 2 clientes bem vestidas na mesa ao lado falar sobre uma tal Margarida Esteves, diretora de expansão corporativa de uma empresa de consultoria tecnológica recém-chegada ao Porto e Lisboa. Ela é implacável,
Dizem que nunca perde uma negociação e não tolera funcionários com problemas domésticos. Sim, qualquer ruído emocional. Rua, o meu coração acelerou. Margarida. M. Era ela. A mulher do chiado. A mulher das mensagens. A mulher que estava a pagar ao meu marido para sacrificar o nosso casamento na madrugada de sábado. Sentei-me no sofá da sala com todas as provas à minha frente. O contrato secreto, os prints das mensagens, o cartão da empresa, os horários falsos, os movimentos suspeitos, a descrição da Carolina, a reunião no chiado e agora o nome verdadeiro da mulher. Tudo encaixava. Tudo apontava para a mesma conclusão brutal. O Luiz não estava a trair-me apenas com outra mulher. Estava a trair-me com uma empresa inteira, com um projeto inteiro, com um futuro que não me incluía. E eu seria descartada delicadamente, como quem deita fora um objeto que já não serve. Mas enquanto olhava para todos aqueles papéis, algo inesperado aconteceu. Eu deixei de chorar, deixei de tremer, deixei de sentir dor, e nasceu dentro de mim algo novo, algo que nunca tinha sentido com aquela força, determinação, frieza, clareza e uma fome feroz de justiça. Não seria eu a ser eliminada do plano deles, seriam eles, um por um. No domingo de manhã, acordei antes do Luiz. O apartamento estava silencioso, como se até as paredes tivessem medo de o acordar. Sentei-me à mesa da cozinha com uma chávena de café e o caderno, onde, desde a noite anterior, comecei a organizar tudo como se tivesse a montar um dossiê policial. Eu já não era a esposa desesperada, era a investigadora. E ele, o meu alvo, o Luiz, entrou na cozinha meia hora depois, esfregando os olhos, com aquele ar fingidamente cansado. Dormiste bem? Perguntou-me. Sorri. Um sorriso estudado, leve, quase doce. Sim, e tu? Ele assentiu, sem imaginar nada. Aquele foi o momento em que percebi. Eu tinha vantagem. Ele achava que eu continuava cega. E esse erro seria a ruína dele. Comecei pelo computador dele. Esperei que ele saísse para ir ao ginásio. Outra mentira que se tornara rotina, menos, e sentei-me. Na secretária, o computador tinha password, mas não demorou muito até descobrir. O Luiz era previsível. Usei a data do nosso aniversário e entrou logo. Doía saber que até a nossa data tinha sido reutilizada como ferramenta de traição. Mas a dor já não me paralisava. Agora alimentava-me. Dentro do computador encontrei pastas escondidas com nomes aleatórios. E dentro delas e-mails arquivados com a Margarida, rascunhos de contratos. Planilhas com projeções da empresa nova, notas sobre o processo de separaçãozinho. Ele tinha mesmo planeado tudo, com detalhes. Tinha até um documento chamado Estratégia de Comunicação da Separação. Fase 1 nele. O meu nome aparecia 3 vezes. Sempre como um obstáculo. Sempre como algo a eliminar, sem criar drama engole, em seco. Mas mantive a frieza. Copiei tudo para uma pen USB. Aquela pen transformou-se no meu escudo, e na arma que um dia iria acabar com o jogo dele. Eu precisava de saber quem era realmente a Margarida Esteves. Não a imagem pública menos, mas a mulher por trás da frieza. Pesquisei tudo em entrevistas dela, processos jurídicos antigos, empresas onde trabalhou, pessoas que tinham falado mal dela. Online, descobri um padrão assustador. Todos os homens que trabalharam diretamente com ela tiveram mudanças súbitas na vida pessoal no mesmo ano. Divórcios, rupturas em litígios, custódias. Era a política dela. Os funcionários que ela queria por perto tinham de ser emocionalmente independentes, ou seja, sem família, sem vínculos, sem distrações. Ela manipulava vidas privadas para controlar carreiras públicas. E o Luiz tinha se deixado apanhar por isso. Na segunda-feira, durante o meu turno no café, reparei num homem que vinha todos os dias ao balcão e ficava horas a trabalhar no portátil. Um programador. Dava para ver pelos autocolantes do computador. Um introvertido, mas atento. Quando lhe entreguei o café, perguntei casualmente: por acaso conheces a empresa Me Consulting Tech? Ele levantou os olhos devagar. Cone, e o meu conselho é mantém-te longe. O meu coração apertou. P-O-R-Q. Ele olhou em volta antes de responder. Eles têm fama de destruir reputações de quem se mete no caminho deles.
Correm rumores de que já tiveram de pagar para abafar escândalos, mas ninguém consegue provar. Um arrepio percorreu minha coluna. Escândalos, provas, manipulações. Então não era só o nosso casamento, era muito maior. Quando o Luiz voltou para casa naquela noite, estava todo sorridente. Quase triunfante, beijou-me na testa e disse: "Tenho boas notícias. Talvez venha aí uma oportunidade." A oportunidade que ele dizia era o meu desaparecimento da vida dele. "Que bom", respondi abraçando-o por trás. Enquanto o abraçava, olhei o reflexo dele no vidro da janela. Os olhos frios, vazios, distantes. E naquele instante percebi. Eu já não estava casada com ele. Estava a viver com um estranho. Mas esse estranho cometera um erro fatal. Ele subestimou-me. Antes de me deitar, escondi a pen USB dentro da caixa de costura da minha avó, um sítio onde ele nunca iria procurar, e escrevi no meu caderno: "Amanhã começa a fase 1 do meu contra-ataque. Ele vai cair com as próprias provas." E ela também fechei o caderno. Apaguei a luz e deitei-me. Na penumbra, ouvi o Luiz virar, sei para o lado, indiferente à minha presença. E pela primeira vez, senti uma certeza absoluta. Eu não ia perder. Eu ia expê-los. E quando o dia chegasse, não ia sobrar nada para eles reconstruírem. Luiz não percebeu que tudo tinha começado a ruir no momento em que recebeu o primeiro e-mail anônimo. Tentou ignorá-lo. Fingir que era apenas uma brincadeira, uma ameaça vazia. Mas a culpa não deixa espaço para o descanso. E o medo? O medo faz crescer raízes rápidas. Naquela noite, deitado ao meu lado, o corpo dele tremia de maneira tão sutil que parecia que a cama respirava. Eu virei-me, observando o perfil dele na penumbra. Os olhos estavam abertos. Ele não tinha dormido um único minuto. Na manhã seguinte, nem tentou disfarçar. Levantou-se cedo demais, arrastando os pés pela casa, como se o ar fosse demasiado pesado. Cada vez que o telemóvel vibrava menos, fosse uma notificação, uma promo de supermercado, ou uma mensagem do trabalho, ele estremecia como se esperasse que o mundo inteiro estivesse prestes a cair-lhe em cima. Eu fingia preocupação. Ele fingia que conseguia controlar-se. Nenhum de nós dizia a verdade. Ao final da tarde, quando chegou do trabalho, fiquei a vê-lo pousar a mala. Mas em vez de se aproximar para me cumprimentar, ficou parado na porta da sala, com o telemóvel na mão, e uma expressão tão branca que me lembrou alguém que tinha acabado de presenciar um acidente fatal. "Recebi outra mensagem", murmurou. Eu caminhei até ele, devagar, com passos suaves, menos a esposa calma, dócil, compreensiva. "O que diz?" Ele mostrou-me o ecrã com a mão a tremer. "Sergipe, não começas a falar. Envio a primeira prova." O Luiz Doxu, sei cair no sofá. A respiração tinha ficado tão rápida que parecia que o peito ia abrir-se durante longos minutos. Não disse nada. Ficou apenas ali, a olhar para o vazio. Quando finalmente encontrou coragem, virou-se para mim com os olhos cheios de um tipo de terror que não se aprende menos. Nasce quando a consciência te diz que já não tem salvação. Preciso de te contar uma coisa. Aqui estava o momento. Confis. A queda. Ouvi, com a expressão treinada, limpa, quase maternal. Eu traí-te. O silêncio que se instalou na sala não foi de choque. Foi de julgamento, mas não dito, porque isso o faria fugir. E eu ainda não tinha terminado com ele. Ele tentou explicar-se, procurar desculpas, justificar-se como um homem que tinha perdido o controle. Disse que era um erro, um momento de fraqueza, uma fase confusa. Cada palavra que saía da boca dele era uma tentativa de reconstruir uma imagem que já estava morta. Quando terminou, limitei-me a dizer: "Obrigada por me dizeres. Isso." Essa frase, fria, educada, calculada menos, estrangulou qualquer esperança que ele ainda tinha nessa noite. Não dormiu, e pela primeira vez, não tentou esconder. Nos dias que se seguiram, a paranoia tornou-se o melhor amigo dele. Ele verificava o telemóvel a cada minuto. Saía da sala de repente para atender chamadas imaginárias. Encostava-se à janela, para ver se havia alguém lá fora. Cada pequeno barulho o fazia sobressaltar. E tudo o que eu tinha de fazer era observar. No terceiro dia, recebi uma mensagem dele, enquanto estava no trabalho. "Não abras a porta a ninguém. Pode ser perigoso." Sorriu quando li. Ele acreditava mesmo que estava a ser perseguido. E
A melhor parte. Achas que suspeitou de mim? Nunca, nem por um segundo. À noite, ele estava sentado no chão, encostado ao sofá, com o telemóvel entre as mãos, menos como se aquele pequeno aparelho fosse a única coisa que o prendia ao mundo. Disseram que vão enviar provas, sussurrou. Provas de quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele fechou os olhos. Isso foi tudo? A culpa tinha aberto espaço para o medo. E o medo tinha agora aberto as portas para a destruição. No dia seguinte, chegou a mensagem decisiva. Eu estava na cozinha quando ouvi o telemóvel vibrar. Luiz correu para ele como um dependente que precisa da próxima dose. Abriu a notificação com mãos tão trêmulas que quase deixou o telemóvel cair. Eu aproximei-me lentamente, fingindo estar apenas curiosa. No ecrã, segunda parte, um dos vídeos. O resto vai seguir. O Luiz empalideceu. Os joelhos cederam. Sentou-se no chão, como se o corpo tivesse perdido toda a capacidade de sustentar o peso da própria culpa. Eleste, eme tudo. Tudo, murmurou, repetindo, como um mantra de autodestruição. Observei-o por longos segundos. Cada respiração dele era uma luta. Cada lágrima que ameaçava cair era uma pequena vitória para mim. Afinal, ele tinha destruído a nossa vida sem pestanejar. Agora era a vez de sentir o impacto do que tinha feito. Ele olhou para mim, desesperado. O que faço? Era aqui. O momento-chave. A escolha que ele achava ser dele menos. Mas que sempre foi minha. Confessa tudo. Disse-lhe, num tom tão suave que quase parecia um abraço. É a única forma de acabar com isto. Ele acreditou. Ele agarrou-se às minhas palavras como um homem a afogar-se que encontra uma tábua no mar. E nesse instante, entendi. Eu tinha-o completamente nas mãos. Quando Luiz finalmente adormeceu exausto, emocionalmente destruído sem forças, para continuar a lutar menos cobriu-o com uma manta. Caminhei até ao quarto, fechei a porta e abri o meu portátil. A pasta estava lá, organizada, cronológica, impecável. Mensagens, fotos, localizações, horários, as mentiras, as datas, os encontros, tudo. Cada pedaço da vida paralela que ele achou que ninguém descobriria como um clique. Preparei a próxima mensagem programada para chegar ao telemóvel dele às 7 da manhã. Último aviso. Chegou a hora de pagar. Fechei o portátil. Respirei fundo e sorri. Porque Luiz achava que já tinha batido no fundo. Mal sabia ele. Eu ainda só tinha começado